Oi, tudo bem? Como vão vocês? Eu vim falar aqui então para vocês de uma paraxá especial, paraxá inicial Bereshit da Torá, né? Onde fala da criação, onde fala das primeiras gerações da humanidade. Agora você pode perguntar, tá bom, Daniel, e o que isso tem a ver comigo? Que relação que tem comigo? Então, daqui a gente pode tirar, na verdade, muitas lições, além do texto superficial, né? Só que, então eu vou dar um exemplo para vocês hoje, né? Um exemplo bastante simples de como a gente pode aprender muito mais daquilo que está simplesmente no texto. Então, tem a famosa história de que Caim mata Abel, né? Um irmão mata o outro, primeiro assassinato na história da humanidade. Então vem Deus e aplica uma punição a Caim. Qual a punição? De que ele nunca vai ter uma moradia permanente, ele vai sempre vagar pelo mundo. Que interessante. Então, o que a gente está falando aqui? Existe um conceito na Torá que é chamado de tikkun, retificação. Tá? Então, o castigo que lhe é aplicado por Deus, na verdade, se refere àquele pecado que você cometeu. Porque uma vez que você passa por essa punição, então é uma maneira de que você tenha a oportunidade de se retificar, né, através dessa punição, inclusive corrigindo o erro inicial. Então assim funciona. E é dessa maneira que Hashem pretendia para Caim. Mas Caim não aceita muito. Caim não engole essa ideia, não gostou. Ele era tão apegado a esse mundo, tão apegado às posses, que para ele era muito estranha a ideia de ter que ficar vagando, de ser um nômade para o resto da vida. Tanto é que vem a Torá, logo em seguida, e fala o seguinte, né? O passuco, o versículo, vira e fala que Caim foi um construtor de cidades. Interessante. Então, vem Ramban, também conhecido como Nachmanides, né, um importante rabino da Baixa Idade Média na Espanha, né, e ele esclarece um pouquinho para a gente o que significa isso, que essas cidades colapsavam imediatamente. Toda vez que ele construía uma cidade, ela deixava de existir logo em seguida. Então, por isso ele tinha essa necessidade de estar sempre construindo cidades. Ele nunca conseguia, por causa dessa punição dele, dessa maldição, ele nunca conseguia se estabelecer de maneira permanente. Mas ele estava sempre tentando evitar isso. Ele sempre tentou fugir dessa correção. Agora, o que aconteceu? Então, esse comportamento dele, né, gerou uma série de gerações no futuro, né, filhos deles, netos dele, etc. e tal, onde se criou essa cultura de evitar a vontade de Deus, né, evitar o Ratzon Hashem, como a gente chama. Então, essas pessoas elas não cumpriam aquilo que lhes era programado. Então, se a gente voltar um pouquinho, né, Adam Arishon, Adão, o primeiro homem, então ele cometeu um pecado de comer da árvore, né, do conhecimento, do bem e do mal, e então ele é punido. Ele é punido com diversas punições, diversos castigos, e um deles é que as gerações seguintes da humanidade, né, para o resto da história, teriam que trabalhar do solo para tirar o sustento. Né? O sustento não viria de maneira fácil, como acontecia no paraíso, no jardim do Éden. Não viria fácil. Teria que trabalhar, teria que suar, teria que se esforçar para tirar o seu sustento, trabalhando a terra principalmente. Então o que vem a Torá e fala logo em seguida? Ele traz alguns psukim, alguns versículos, aparentemente sem nenhuma conexão, sem nenhum ensinamento muito grande para a gente. Vem e fala o seguinte: Adá gerou Yavá e ele foi o primeiro a viver em tendas e criar gado. O nome do seu irmão era Yuval e ele foi o primeiro a manejar a harpa e a flauta. E Tzilá também. Ela teve Tuval Caim, que afiou todos os utensílios de cobre e ferro. Olha que interessante. Né? Se você for parar para pensar, o que isso vem me ensinar? O que isso quer dizer? Alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que a gente pode tirar disso? Claro. Então, Yaval, como traz o versículo, né? Vivia em tendas e criava gado. O que quer dizer isso? Que ele estava evitando trabalhar a terra também. Ele como descendente de Caim, ele tentou ao máximo evitar trabalhar a terra. Ele criou gado e vivia em tendas, ou seja, aqui a gente pode tirar porque provavelmente ele tinha inclusive negócios. Né? Ele sobrevivia de negócio, uma questão econômica que fugia da questão da terra. Agora, Yuval, que manejava a harpa e a flauta, criou a música.
Então, com a música, ele se entretinha, né? E procurava evitar o máximo possível trabalhar a terra também. Para que vou me divertir, né? E Tuval-Caín, por sua vez, tá? Ele que criou utensílios de cobre e ferro, né? Na verdade, ele foi o primeiro a criar armas. Com essas armas, ele subjugava os outros e vivia em função desse poder que ele tinha adquirido, né? A força maior que o vizinho. Então, todos eles, se você for ver, então evitavam ao máximo trabalhar a terra, né? Então, é isso que tinha acontecido em relação a essas gerações seguintes e que não por coincidência essas gerações, essas pessoas inclusive acabaram, né, gerando um ciclo que levou inclusive à destruição do mundo, levou através do dilúvio. Agora teve uma pessoa que foi diferente nessa história toda. Quem foi? Então, vamos ler de novo aqui o passuco, vamos ler o versículo, fala: Lemer teve um filho, e ele chamou seu nome de Noar, dizendo: Este nos trará descanso de nosso trabalho e do esforço das nossas mãos, do chão que Hashem amaldiçoou. Então, introduz para a gente Noar, ou como também é conhecido Noé, né, no Brasil, que acontece com ele? Ele encara de frente a situação. Ele faz a vontade de Deus. Né? Vem Rashi e diz: Noah inventou as ferramentas de agricultura e isso tornou o trabalho da terra muito mais fácil. Então, a ideia aqui é que Noah viu que essa era a vontade de Deus e foi fazer a vontade de Deus, simples assim. Então, por isso Noah significa confortável em hebraico, né? Significa descanso. Então, ele traz descanso, ele consegue ajudar as pessoas a trabalhar a terra a partir disso. Ele não foge. Obviamente que não foi por coincidência também que ele foi a única pessoa que foi poupada na geração dele no dilúvio. Né? Noé, como a gente sabe, acabou escapando, a gente vai ver na próxima paraxá, que ele é a pessoa que acaba escapando e dá luz a uma nova humanidade a partir dele. Né? Então, aqui a gente pode tirar uma lição, inclusive, muito importante para os nossos dias. Então, a gente tem aqui a questão da tecnologia. A gente vê, mesmo nessa primeira paraxá, fala de história antiga, fala de tecnologia. Agora, fala que existiram dois tipos de tecnologia, né? A tecnologia que foi criada para o bem e a tecnologia que foi criada para o mal. Então, o problema não é a tecnologia, o problema é a maneira com que a gente utiliza ela, né? Se você for pensar, por exemplo, o telefone celular. O telefone celular pode ser uma bênção muito grande, pode ajudar muita gente. Mas, hoje em dia, você tem gente, inclusive, que, né, se dá o desfrute, por exemplo, de atender um telefone celular durante um casamento ou de um funeral até, né? Então, a pessoa ela perde noção, muitas vezes, né, do papel espiritual que ela tem em relação a essa tecnologia, por causa dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Uma vez que a gente sabe utilizar a tecnologia para o bem, inclusive fazendo a vontade de Deus, então isso vai ser uma coisa muito positiva, isso vai ajudar muito as pessoas. Então é isso que eu queria dizer hoje, tá? Tudo de bom, até a próxima.